Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. E hoje é dia de continuar nossa série de ordens iniciáticas e nós vamos falar de uma ordem do caos. Meus amigos, hoje é dia de falar da IoT e é sim uma ordem do caos. Que coisa, ordem e caos junto, mas basicamente é uma escola iniciática, ou melhor, um grupo iniciático que tem a magia do caos como base da sua tradição. Se você não sabe o que é a magia do caos, a gente tem um monte de vídeos no canal aqui, mas basicamente é uma tradição onde a liberdade dentro dos conceitos e das utilizações de magia e de ferramentas são a base da magia do caos. Então não é um caos de que pode fazer qualquer coisa de qualquer jeito, não. Mas desde que você domine os instrumentos, você pode se basear e se valer neles para fazer qualquer tipo de magia sem necessitar se preocupar muito com choques de egrégoras, por exemplo. Então, como eu disse, o caos tem a sua ordem iniciática, que é chamada de o Pacto Mágico dos Iluminados de Thanateros. Thanatos, o deus da morte, dos gregos, Eros, o deus do amor. Então, morte e amor, muito ligado também com aquela ideia da pulsão de vida e pulsão de morte, que vem lá do nosso amigo Freud. Então, a pulsão de vida ligada ao Eros, a pulsão de morte ligada a Thanatos. Então, essas duas forças que regem a nossa vida, simbolizadas aí por esses dois deuses. Mas vamos voltar aqui para a IoT, como é conhecida os Iluminados de Thanateros. A sua fundação foi em 1987 e foi feita por Peter Carroll e Ray Sherring. Eles anunciaram a criação da ordem por meio de uma revista chamada The New Equinox. E essa revista, ela descrevia ali o início da ordem e se dizia a herdeira mágica dos Oskia Cultus, que era um culto antigo de um cara chamado Austin Osman Spare, um grande caoísta, e também da Astrum Argentum. No comecinho da ordem, a IoT ela era mais um grupo de troca de correspondência entre seus membros, que muitas vezes se uniam ali para fazer os seus rituais, do que uma ordem propriamente dita. Com o avançar desses grupos, o Ray Sherring, ele publicou 2 livros que foram fundamentais para atrair mais pessoas interessadas em experimento sem uma estrutura rígida. O primeiro, The Book of Results, ou o livro dos resultados, que fala sobre magia prática com sigilos. E o segundo, o The Theatre of Magic, ou seja, o teatro da magia, que apresenta as experiências do primeiro grupo da IoT. O Peter Carroll, o outro fundador da ordem, escreveu um livro muito importante para a magia do caos, chamado Liber Null, e ele lá nesse livro ele diz que o nome da ordem advém do nome do deus do sexo, Eros, e do deus da morte, Thanatos, por serem justamente as maiores obsessões e forças motivadoras da humanidade, e também os métodos opostos de obtenção de consciência mágica. Essa parte da iluminação dentro do nome da ordem, inclusive, ele se refere a um esclarecimento, a tomada de consciência, a expansão de consciência e uma libertação de conceitos que podem te aprisionar numa ideia fechada, por exemplo, e tudo isso junto resultaria no sucesso da aplicação dos métodos mágicos. Segundo então os fundadores da IoT, ela tem como objetivo disseminar o conhecimento mágico dentro dessa época que é o quinto Aeon, ou a quinta era, focando em resultados práticos, no autodesenvolvimento e na evolução pessoal. E o que é esse quinto Aeon? Bem, segundo Carroll, ele pretende ser um renascimento do xamanismo nos tempos modernos, onde os indivíduos vão redescobrir suas capacidades místicas naturais. E, obviamente, a magia do caos é uma grande alavanca para despertar esse xamã que está aí dentro de você. Essa magia, então, do novo Aeon, ela está pautada no poder psíquico e nos avanços da ciência. Ela vai trazer um redescobrimento de conhecimentos que foram praticamente esquecidos ou perdidos pela humanidade. Então essa magia não vai se pautar puramente num simbolismo mágico, mas também numa investigação experimental de suas práticas. E aí todo esse renascer dessas características antigas, ela vai causar a emancipação do indivíduo, ou seja, a libertação, para que cada um se proteja, se defenda, se cure e seja um livre pensador, sem depender de nenhum grande mestre ou nem depender de nenhum
terceiro ou nenhum intermediário entre ele e ele mesmo. Ele vai ser o ator principal da sua vida, vai deixar de ser efeito e vai se tornar causa da sua própria história. Ou seja, é uma espécie de um desmontar cerebral e reconstrução cerebral mais voltado para que você se empodere dos seus processos pessoais e mágicos. Nessa filosofia da magia do caos e consequentemente na IoT, a gente pode resumir essa magia do caos e resumir esse lema deles como nada é verdadeiro, tudo é permitido. Nada é verdadeiro, pois a crença é uma ferramenta limitante, ela não exprime uma verdade ou uma mentira em si mesma, mas apenas uma forma que as pessoas perceberam determinada coisa e acabaram colocando ela numa caixinha. Então, de maneira conjunta, quando eu também falo que tudo é permitido, eu estou dizendo que através da manipulação contínua da realidade e da forma com que meus filtros enxergam essa realidade, eu posso mudar a minha visão das coisas e inclusive mudar a minha visão sobre mim mesmo. A IoT também tem uma insígnia oficial que é conhecida como a Caosfera. Ela, além de ser um símbolo bastante conhecido na magia do caos, ela é um símbolo que representa a ordem enquanto uma instituição ali que tem o seu brasão para se apresentar para o mundo. Esse símbolo foi criado pelo autor Michael Moorcock para representar a força metafísica do caos numa coleção chamada Elric of Melniboné. E aí o Peter Carroll foi lá, pegou, olhou, falou: eu gostei disso aqui, vou ampliar esse conceito e vou dar ao Caosfera, esse símbolo, o status de como se ele fosse a fenda no tecido da realidade, pelo qual a matéria do caos consegue adentrar a nossa dimensão e a nossa realidade. A ordem ou pacto compreende 4 graus convencionais: o neófito, o iniciado, o adepto e o magus, e um grau especial chamado de 5º grau. Mas ela também é dividida em cargos administrativos, como por exemplo o Section Head, o Magister Temple, o arquivista, o insubordinado e o sacerdote ou sacerdotisa do caos. Para adentrar a ordem, você ainda não é considerado um neófito, você por enquanto é um noviço. Você está ali, ainda não é um membro do pacto, já pode receber alguns conhecimentos, vai conhecer o pacto de fora, mas durante 6 meses você, enquanto noviço, vai trabalhar o seu livro do noviço, onde você realiza uma série de exercícios diários e práticos, como o controle da sua mente, imobilização, respiração, não pensamento. Vai aprender a entrar em transes mágicos através de concentração e alteração de hábitos. Vai aprender magias como banimentos, sigilos, divinação, sonhos, e vai ser acompanhado por um instrutor que vai te auxiliar nos seus trabalhos. Assim que você conclui esse livro do noviço com êxito, o diário é analisado e, caso você seja aceito, você se torna um neófito. Todos esses exercícios, eles podem ser encontrados lá no Liber Nu, que contém o que a gente vai chamar de Liber MMM, que é o livro do noviço. O Liber Lux e o Liber Nox, referentes ao 3º grau da IoT, e também o Liber AOM, que é referente ao 2º grau da IoT. Quando você entra, então, vira um neófito, que é o grau mais baixo da IoT, você vai conhecer a ordem por dentro e vai ter a possibilidade de se tornar um membro de algum templo ou trabalhar até sozinho, se você quiser. Esse grau, ele tem como objetivo verificar se o indivíduo é capaz de desenvolver sua magia sem ordens e se ele conseguir seguir seu próprio caminho e realizar sua grande obra por conta própria. Outro grau dentro da IoT é o iniciado. Esse já é um membro permanente da ordem, já tem as suas habilidades mágicas ali à disposição do pacto, assim como a egrégora desse pacto já está à disposição dele também. Eles formam a base da ordem e participam ativamente dos assuntos dela, tanto os magísticos quanto os administrativos. O iniciado, ele busca intensificar e aprimorar os conhecimentos dele, sejam mágicos, sejam administrativos, ou almejando um cargo como, por exemplo, de sacerdote do caos, ou um adepto, através dos trabalhos aprovados pela ordem. O adepto é o grau seguinte, é quem inspira, é quem organiza, é quem comanda. Ele pode inclusive criar novos templos, apadrinhar iniciados que desejam, por exemplo, abrir novos templos. São ativamente envolvidos nos assuntos da IoT e têm uma função de arma mágica para o pacto, tanto defendendo quanto protegendo o pacto. O grau seguinte, que é o grau de magos, é o grau conferido aos adeptos que demonstraram uma competência mágica extraordinária, assim como uma capacidade de liderança. Eles acabam coordenando o pacto internacionalmente. Os magos também fazem parte de um concílio dos magos, ou seja, um círculo de portadores em atividade do 1º grau, com a responsabilidade de fazer alterações nos livros dos pactos, como elevar
adeptos ao grau de magos. E como eu disse no vídeo também, existe um quinto grau, que seria o magus ou o adepto, que ele acaba deixando ali as responsabilidades de lado, deseja retornar ao grau de iniciado, porque eles não querem mais realizar ali as tarefas do seu grau. Então ele volta a ser o iniciado, mas ele pode ser consultado pelo Concílio dos Magos, por exemplo, para dar sua opinião sobre temas específicos e pode, inclusive, participar ativamente dos negócios do pacto. Para tudo isso funcionar, a IoT tem a sua própria linguagem. Vamos dizer então que a IoT tem uma língua mágica, uma língua simbólica, que acaba sendo utilizada em seus rituais. Essa língua é conhecida como uraniano barbárico. Ela não busca utilizar verbos como ser e estar. Ela busca libertar o magista desses processos lineares de pensamentos que são pautados no passado, no presente, no futuro. Ou seja, quebra essa ideia de que o tempo é algo linear. O tempo passa a ser tudo acontecendo ao mesmo tempo. E aí, como Urano era o cara que estava fora do tempo, estava antes de Cronos, então é algo, por isso que é um uraniano, algo que está fora desse tempo. Bom, a gente viu um pouco hoje sobre o pacto dos Iluminados de Thanateros, uma ordem de magia do caos que busca integrar os trabalhos sozinhos e em grupo para o despertar dos seus adeptos no quinto Aeon. Se você gostou, não esquece de dar seu like, compartilhe o vídeo com a galera. Se você ainda não é inscrito no canal, não esquece do nosso programa de apadrinhamento, onde padrinhos e madrinhas têm recompensas sensacionais e essas recompensas, obviamente, são uma forma da gente devolver um pouco do carinho que vocês dão pra gente, para manter o canal funcionando com todos os seus vídeos durante a semana. Não se esqueçam de apoiar a gente e esfirras caóticas uranianas para vocês. Até a próxima!